prefeito vem utilizando das redes sociais e do site oficial da Prefeitura de Santo André para se promover, desrespeitando, né, o artigo 37 da Constituição, e aí nós vamos entrar com uma representação no Ministério Público. Olá, você da RDTV, nós estamos aqui no escritório dele, o vereador mais jovem do PT, Williams Bezerra. Williams Bezerra foi polêmico, hein? Em 2016, na campanha, eu lembro da polêmica. Mas obrigado, viu, por ter me recebido aqui. Obrigado a você por estar aqui com a gente. Importante falar um pouquinho do mandato, das ações. Agradeço. Você hoje é o vereador mais novo dentro do PT, saiu da juventude do PT? Sim, tenho 33 hoje. Fui secretário de juventude do PT de Santo André, fui membro da direção estadual do PT, na juventude. Sou militante aí desde moleque. Militante aí do movimento sindical, junto com meu pai, desde 95, 96, quando comecei a militar. Depois das eleições aí de Lula, 2002 para cá, venho participando mais efetivamente do PT, de mandatos, assessoria. Você se filiou com quantos anos? 16? Eu filiei, acho que eu tinha 16 para 17, quando foi minha filiação no PT. Foi no processo eleitoral de 2002. É porque a gente filia, né? E depois tem a documentação que você faz um processo, né, dentro do PT, de passar por uma atividade de formação, né, para configurar a sua filiação. Mas foi nessa fase, 16 para 17 anos. E você é de Santo André, nascido aqui? Sou nascido aqui. Nasci no Hospital Pereira Barreto, né? Que é São Bernardo, a gente Tem muitas crianças que nasciam lá. Mas desde a minha infância, já nasci e vim direto pra cá. Já morei em vários bairros aqui em Santo André, minha vida é tudo aqui. Mas seu bairro hoje é qual? Que você Vila Helena. Vila Helena. Morei lá de 93 até 2000 e acabei mudando, casei, né, fui morar de aluguel em alguns lugares e hoje eu voltei. Aquela vida brasileira, na casa, vai morar de aluguel, aquela coisa difícil e tal. Muda de um lugar pro outro. Morei em vários lugares aqui em Santo André. Pelo menos achou fiador, né? Porque nessa hora é difícil, cara. Mesmo. Não é? Não, achei. Foi um período bacana. Morei em vários lugares. Morei um período pequeno em São Bernardo, logo que nasceu meu primeiro filho, hoje ele está com 12 anos. Foi um período pequeno, mas logo voltei para Santo André e estou por aqui. E hoje eu estou de volta na vila onde eu fui criado, né? Fiquei muito feliz de voltar para lá. Estou morando na Vila Helena novamente. Que time você torce? Brasil. Não tem outro time? Não. Ah, mentira. É verdade. O cara é petista, o cara consegue ser petista e não consegue ser corintiano. Não, cara. São Paulino, qualquer coisa. O futebol nunca teve presente na nossa vida, assim, né? Meu pai nunca foi muito de assistir futebol, meus irmãos, né? Meu irmão, minhas irmãs também nunca gostaram muito. Na época de Copa do Mundo, essas coisas, a gente sempre estava mais interessado nas pinturas das ruas, né? De fazer aquelas pinturas de calçada, né? Do que de fato de assistir o jogo. Eu comecei a acompanhar o futebol já do ponto de vista da política pública mesmo, né? Apoiando a Várzea. Mas a Várzea te apoiou, porque a gente viu bastante time de Várzea que levou sua campanha. Eu entrava lá nos campos, né, para falar sobre o futebol, conversar sobre política pública, como virar uma ação, e eu já entrava falando, já falei assim, ó, só de vocês verem eu chegando, já sabe que eu não sou de jogar bola. Cada barriga. Pelo biotipo, né? Mas foi muito bacana. Mas a Várzea foi um momento importante da minha candidatura, né? Sinceramente, quando estava no governo, né, nos 2 primeiros anos do governo do prefeito Carlos Grana, eu tive a oportunidade de estar muito perto da Várzea, né? O futebol amador na cidade, ele movimenta muita gente, quase 15 mil pessoas por final de semana, são muitos campeonatos, né? Oficiais e campeonatos não oficiais, tem campeonatos de times que se juntam. E eu gosto do futebol de Várzea, que assim, eles já fazem futebol e UFC ao mesmo tempo, né? Luta livre, futebol, no meio do... Eu também acompanhei a Várzea lá em Ribeirão Pires e é uma coisa gostosa, porque o cara leva a família mesmo, né? Leva. Ó, pra você ter uma ideia, nós fizemos uma atividade para falar de futebol amador do ano passado. Nós reunimos 140 e poucas pessoas num sábado de manhã, que é muito difícil no horário deles, né? Mas jogar no domingo. E tinha mulheres na atividade e elas pontuaram exatamente essas questões, né? Do ponto de vista da segurança pública nos campos, né? Da Várzea, porque elas começaram a acompanhar muito mais, né? Estão participando de torcida, né? Enfim, tem várias coisas, tem até as musas, né? Que tá aí passando no cantinho da Várzea, né? Tem acompanhado um pouco isso, cantinho do futsal, a entrevista das mulheres no campo, é muito bacana, são parceiros também, o pessoal da T-Vila também tem acompanhado, e a gente deu essa atenção, então até escrevemos uma carta de compromisso que fala dessa questão do futebol, que tem uma questão especial aí para a segurança nos campos. Deixa eu te fazer uma pergunta, você, depois de 7 anos, você estudou para alguma profissão, foi trabalhar como ajudante, como todo
todo moleque, adolescente que quer ganhar seu dinheiro, comprar um tênis Nike ou qualquer outra coisa assim? Não, eu comecei cedo, na verdade. Eu como disse, eu morava na Vila Helena, na minha pré-adolescência. E eu fui convidado por um amigo para trabalhar numa loja de escapamento que tem na Rua das Hortênsias até hoje. E eu trabalhei lá. De carro, escapamento de carro. Trabalhei lá por um período, mas depois eu entrei para a parte de informática. Eu sou técnico em informática, trabalhei em escritório de contabilidade, né, cursos de escrituração fiscal. Então passei um período nos escritórios de contabilidade também. Formatando no Windows 98? Putz, era difícil. Foi difícil. Jesus do céu. Muito sistema em DOS. Eu faço programação, né? Visual Basic 6.0. Então... Eu lembro que a gente formatava o computador Windows 98, tinha que buscar Drive Guide. Lembra do Drive Guide? Você ia lá para tentar achar. No disco 5.1. Mas um grande amigo dizia, né? Os computadores vieram para resolver os problemas que você não tinha, né? Então tá tudo certo. Pra gente que mexe com o computador. E aí a política, de forma pujante, Partido dos Trabalhadores, foi da Juventude do PT, já tinha um plano. Na verdade, eu comecei com meu pai, né? Meu pai foi dirigente sindical do Sindicato Rodoviário do ABC, Cícero Bezerra da Silva, verdadeiro Cicinho. Tem uma militância aí do movimento sindical, nos rodoviários, CUT. E eu acompanhei com ele. Hoje tá tranquilo, tá mais tranquilo. Então, nesse momento eu comecei a acompanhar ele nessas lutas, né? E era bem bacana, porque foi um aprendizado, né? Entender o que era o PT, a CUT, o processo de transformação, o que de fato eles defendiam ali, os interesses dos trabalhadores. E eu fui me apaixonando ali pela política e comecei a viver mais. De 2002, aí eu já comecei a acompanhar um pouco mais a política partidária, né? Então veio um pouco do movimento sindical e veio a política partidária quando eu virei secretário de Juventude do PT de Santo André. Depois fui membro da direção, mas daí de lá pra cá também eu comecei a trabalhar com participação popular na prefeitura, né? Na gestão do João Avamileno, eu trabalhei com participação popular até 2008, antes de ir pra Câmara. Depois eu fui convidado para trabalhar no Legislativo, né? Trabalhei na assessoria da presidência da Câmara em 2008 com o Montorinho, presidente da Câmara naquela época. E depois eu entrei... Ele já estava no 29º mandato nessa época. Não lembro, não me recordo agora. Mas é um vereador muito atuante, foi muito bacana, eu aprendi muito trabalhando com ele ali na presidência da Câmara, um cara que tem uma história bacana. Você sabe que ele é um dos presidentes entre os funcionários lá da Câmara, os concursados, é um dos mais queridos. De todos os presidentes que passou, ele é um dos mais queridos. Foi. Ele sempre teve uma boa relação com o Legislativo. O jeito do Montorinho, obviamente, né, um metalúrgico, também teve uma história forjada na luta aí e cumpriu um papel importante lá na presidência, além dos seus mandatos, né? Ele tem aquele slogan dele, uma trajetória de luta, né? É muito verdade essa história. Foi um aprendizado, foi muito bacana ter trabalhado com ele lá, eu aprendi muito, né? Deu muita liberdade pra gente entender o processo do Legislativo, e o pouco que eu sei, né, das rotinas ali legislativas foi através do mandato dele. Fez essa assessoria, ganhou um pouco de conhecimento, depois Carlos Grana ganhou Ele me convidou para ser o Grana quando ele virou candidato a deputado em 2009. Eu já fui trabalhar com ele. Foi trabalhar na Assembleia Legislativa em 2010. Assessor. Isso, foi de assessor. Gostoso, né? Tinha café, elevador, coisa linda, chique. É uma outra dinâmica, né? Você discute o estado de São Paulo, né? Aí você resolveu ser candidato, cara, na pior crise que o partido passou, né? Porque ser candidato em 2002, 2004, 2006, tava maravilhoso, né? O Lula, o pessoal falou que ele elegia postos, não sei o que, blá blá blá. Aí 2006, mano, a casa cai. 2016, o negócio entorna, gente gritando, xingando no Facebook, querendo matar. E você quis ser candidato nesse momento? Nesse momento. Eu acho que a turbulência que o partido viveu, primeiro assim, né? A gestão do prefeito Carlos Grana, assim que ele virou candidato a prefeito e se elegeu, me convidou para fazer parte da assessoria, eu fui trabalhar direto no gabinete com ele. Então, ali a gente viveu um momento de muita expectativa, né? De trabalho, nossa relação com o governo federal, 2013, 2014, a gente planejou bastante coisa que, por fim, a gente não conseguiu dar conta, por conta dessa crise que veio acontecendo no Brasil, de uma maneira geral, né? Aí essa crise do PT, essas discussões. Então, é exatamente nesse momento de crise que a gente tem que ter, né, uma atitude. E eu entendia que dos 2 primeiros anos da gestão do governo Carlos Grana, a gente tinha construído uma capilaridade na cidade que me permitia ser candidato. Tenho tempo a meu favor, né? 33 anos agora, estava com 32, 31 na época, quando decidi a candidatura.
foi quando eu me afastei, né? Um ano antes da eleição, me afastei da prefeitura e tomei essa decisão. Foi muito bacana a eleição. Muita gente fala, puxa, o pior momento e tal. Eu falei assim, eu não tenho vergonha de ser filiado no Partido dos Trabalhadores. Somos mais de 1 milhão de filiados, né? Tenho muito argumento para discutir, quero debater a política de uma forma geral, não quero aqui ficar achando o culpado, foi esse ou foi aquele. E me preparei e fui para a rua pedir voto. Eu sempre falava assim, a questão de Santo André, que era muito diferente das outras realidades, é o seguinte, se discutiu se o Grana foi um bom gestor ou se discutiu se ele era do PT? Você acha que o Grana fez uma boa gestão? Ou a discussão pautou assim, não, ele é do PT, pronto? O Grana fez uma boa gestão e foi pautada a política de uma maneira nacional. A conjuntura política pesou muito, né? Quando eu ia discutir com as pessoas, nas casas das pessoas, as pessoas questionavam isso ou aquilo do PT e você ia desconstruindo, você ia conversando com a pessoa parece que te dava uma oportunidade, né, no momento, antes de abrir as urnas, né? Quando abriu as urnas eu percebi que era realmente aquilo, né? O que as pessoas estavam me dizendo nas casas delas é que, vamos dar oportunidade porque é novo, mas ser candidato nessa ou naquela e faz um monte de avaliação. Mas as pessoas não questionavam as coisas que nós fizemos, né? Por mais que nós apresentássemos para elas, estava pautado um outro debate, né? Que no momento debate partidário, né? Que atrapalhou muito, né? Não foi só aqui em Santo André, mas o Grana foi muito bem recebido pela cidade. Eu tive várias oportunidades com ele, fiz questão de construir muitas agendas e derrubar agendas minhas individual para estar junto com o prefeito Carlos Grana. Você teve? 4.637. 4.637. Maravilhoso. Deve ter chorado, tá, abraçado a esposa. Quantos filhos você tem? Vai pro quarto já. Já pro quarto? 3. Tá que nem eu, cara. Você é de 83 também? 83. Somos de 83. Aí ganhou a eleição, maravilha, o Carlos Grana vai pro segundo turno, tal, o Paulo Serra ganha, um novo momento para a cidade. Mas assim, lógico que a gente teve uma briga de partidos, projeto novo, o Paulinho ganhou com uma baita vantagem, mas agora começa uma nova gestão. E a nova gestão apresenta muitas coisas, questão de dívida, como toda gestão quando começa, questão de dívida, questão de que vai resolver o problema do SEMASA, outras questões. O que realmente você que esteve dentro do governo sabe, pode mostrar, não, isso é verdade, teve dificuldade, o que é mentira ou apenas uma questão de marketing ou de comunicação da prefeitura? Samuel, eu tenho postado diariamente aí, né, o meu ponto de vista eu tenho colocado no meu blog, no meu Facebook, porque eu acho que é importante a gente deixar claro as coisas, né? Eu acho que o prefeito atual ele vem fazendo uma estratégia de marketing, né? Então foram 30 dias do mês de janeiro de publicidade total, né? Coisas que já aconteciam na gestão passada, ele vendendo como coisa que ele estivesse fazendo agora, estou inovando, estou fazendo isso, fazendo aquilo, ações contraditórias, né? Assina um decreto que corta um monte de pagamento, dispensa licitação para fazer um contrato de 9 milhões com dispensa de licitação. Então assim, uma coisa muito confusa. Então eu tenho procurado apontar os erros e às vezes faço referências ao que estava no ano passado, né? Como esse processo de licitação que estava no ano passado até dezembro, estava se discutindo aí para fazer a licitação da contratação da empresa para prestar serviço de limpeza nos equipamentos da educação. Teve uma suspensão do Tribunal de Contas, né? E nessa suspensão, ao contrário do governo atual, tentar buscar o entendimento do Tribunal de Contas, explicar a importância de fazer o processo de licitação para que não pare o serviço de limpeza, rapidamente contrata uma empresa dispensando a licitação. Então, não posso me abster de discutir esses temas, né? E comparar com o que estava acontecendo na gestão passada, até por conhecer e ter vivido, né, a gestão do prefeito Carlos Grana. Então, assim, essas coisas elas precisam aparecer, né? Porque essa estratégia de marketing é o que eles têm trabalhado. Teve uma discussão muito grande. Eu não tenho preferência para nenhum lado, mas eu estou aqui tentando pontuar. Teve uma discussão muito grande quando o Grana contratou a empresa de ônibus, que foi a Suzan Tour, e o próprio Paulinho também, na época, criticou o contrato emergencial e a empresa, todo mundo falava que era ruim. Era uma empresa. Hoje é a mesma empresa e ninguém fala mais nada. A empresa é boa, é ruim, o contrato emergencial vale, não vale, porque ele continua com o contrato emergencial. Continua, exatamente. Entraram até com um processo que foi julgado em favor da prefeitura, em favor do Grana. Entraram com processo, o partido estava junto na coligação do Paulinho Serra.
A ação que o Grana fez, né, de dialogar com esse contrato emergencial tinha muito a ver com não parar o transporte, né, na cidade, naquele momento difícil que a gente estava vivendo, e de garantir que os trabalhadores da empresa que abriu falência permanecesse, né, que a empresa absorvesse os trabalhadores. Então foi uma construção naquele momento importante que o Grana tomou a frente de fazer, aguentando aí o pessoal criticar, o Paulinho Serra fazer um monte de apontamento naquele momento, né, que achava que não era certo, que isso, que aquilo, mas para defender o interesse de outras pessoas que a gente sabe aí, ligado ao transporte, e outras pessoas que queriam utilizar desse espaço. Acho que foi ruim naquele momento, né? Então agora ele usa da mesma prática, né? Dizendo que é uma dispensa de licitação fazer uma contratação emergencial, mas isso não é verdade. Tinha um processo que ele tinha que questionar o Tribunal de Contas. Tá suspenso, eu estou precisando resolver, né? Então ele poderia ter feito essa investida. Enfim, mas o meu papel é cobrar, fui eleito para fiscalizar o executivo. Estou cobrando. Bombando, né? Primeira sessão foi na semana passada. Você já deu uma polemizada. Eu acho que assim, eu acho que a gente tem que entender o momento. Só para pontuar aqui, pessoal, teve a votação das comissões. Isso. E fizeram uma votação unânime lá e você foi meio que contra, né? Na verdade, assim... Meio que contra? Não existe meio que contra. Eu preferi me abster dessa votação, até porque envolvia vários vereadores que já estavam na comissão ali, e para não fazer uma nova lista, ficar fazendo a leitura, eu decidi me abster. Mas isso vem lá atrás, né? Vem do ano passado para cá, nessa construção. Então, a bancada anterior do PT vinha dialogando a melhor forma, a melhor composição para a mesa diretora da Câmara. Eles entraram no entendimento de que na chapa eles teriam a vice-presidência e a primeira secretaria. Como foi o primeiro dia da posse, já era na sequência, conversei rapidamente com algumas pessoas da bancada e tomei a decisão de votar de acordo com o que eles tinham tratado, né? Mas da votação da mesa diretora até a eleição das comissões, que foi na primeira sessão de quinta-feira, eu pude entender melhor o funcionamento, entender a importância das comissões, né? Fui pesquisar, fui entender melhor como as coisas funcionavam. Quando eu vi aquele, né, cenário ali que colocaram o líder do governo do PSDB levando a folha para que eles fizessem a leitura, né, já combinado inclusive quem seriam os presidentes de cada comissão, eu achei muito ruim a forma. Já tinha aquele PowerPoint igual do... Já estava o PowerPoint. Olha, preparou aquele PowerPoint, ó, o presidente da Justiça. Já estava lá. Foi até chato, porque alguns vereadores pegaram o papel para ler e aí acabaram citando que era o presidente e tal. Você não vota ali, a comissão depois que ele é presidente. Mas tudo bem. Então, naquele momento eu decidi me abster. Não foi nenhum para falar contra ou para deixar claro alguém, né, pontuar. Eu não sei. Quem combinou, eu não fiz parte desse acordo, não participei de nenhuma reunião que discutiu isso. Naquele momento não me senti à vontade para votar, então me abstive daquela votação, né? Tinha vários nomes lá, outros vereadores também votaram diferente da lista que veio lá, mas a gente percebe que foi uma construção orquestrada aí pelo Passo. Enfim, cada um tem os seus interesses lá. Mas nesse momento eu decidi não colaborar com aquela situação e decidi me posicionar também. Você disse para mim, e eu não sei o que é, que você teria uma surpresa para contar para nós. Mas antes dessa surpresa, você quebrou o pé, é isso? Eu quebrei o maléolo, é um ossinho do calcanhar. Fazendo o quê, cara? Porque você não joga bola. Pô, eu não jogo bola, cara. Foi uma queda da própria altura mesmo. Eu forcei o pé esquerdo. Coisa de gordo. Coisa de gordo, pronto. Gordo faz essas coisas. Faz gordice. Nada. Também uma vez meu filho mandou uma bola quicando assim pra você dar aquela bica. Cara, sobrou as banhas no chão. No chão. Não, mas foi no final do ano. E aí você teve a posse, família em casa no final do ano. Então eu acabei não fazendo o repouso que o médico tinha sugerido. Alguns do PT dizem, algumas pessoas do PT que participaram da última votação dizem que você deu uma mancada lá no votando. Não. Me diz aí, qual que é então a nossa surpresa? O que você tem pra nós aí de... Não, então, como a gente ia conversando aí antes de começar a entrevista, falando de algumas ações que a gente estabeleceu de janeiro pra cá. Nosso papel é fiscalizar o executivo e nessa de fiscalizar o executivo a gente se deparou com uma situação complicada. O prefeito vem utilizando das redes sociais e do site oficial da Prefeitura de Santo André para se promover
desrespeitando, né, o artigo 37 da Constituição e o artigo 70 da Lei Orgânica do Município. Então a gente fez uma pesquisa, avaliamos direitinho qual era a melhor forma de fazer esse questionamento, e aí nós vamos entrar com uma representação no Ministério Público, né? Então vocês vão entrar com uma das lives feitas... Ele não poderia ter utilizado da forma que ele utilizou das redes sociais, né? Com aspas de fala dele, com fotos dele, né? Diretamente no site da prefeitura. Não é institucional, é isso? No institucional ele não poderia ter feito isso, né?